relevância do simpósio Perícia Antropológica e a Defesa dos Direitos Socioculturais no Brasil, promovido pela ABA em início de 2008, encontra-se em retomar e discutir sistematicamente alguns aspectos de grande importância na antropologia, através da interlocução entre acadêmicos com significativa experiência em questões de laudos e perícias antropológicas, profissionais atuantes neste campo em órgãos do Executivo e do Judiciário e de outros operadores do direito. O resultado desta discussão constitui um importante documento para contribuir com a compreensão de aspectos que são tratados no extrato apresentado no DVD que nós temos em mãos, e está dividido em 6 blocos, basicamente a relação entre antropologia e o sistema judicial, território etnográfico e Constituição de 1988, história dos laudos, trabalho do antropólogo no serviço público, formação do antropólogo e ética na perícia antropológica. É uma contribuição também muito importante para esta discussão, neste momento, de formação e atuação dos antropólogos e a questão da profissionalização. Bom, a ideia de fazer um seminário sobre perícia antropológica e a defesa dos direitos socioculturais no Brasil tinha 3 motivações ou objetivos principais do ponto de vista da nossa associação. O primeiro deles, ou a primeira motivação, era ampliar o nosso diálogo com o direito, com o objetivo principal de qualificar ou de melhorar a qualidade dos nossos laudos periciais, e, por outro lado, de melhorar também a qualidade do nosso diálogo, a nossa capacidade de comunicação com os operadores de direito e com o sistema de justiça de uma maneira geral. Bom, a segunda motivação era reafirmar o caráter dos compromissos éticos dos antropólogos, tanto com os grupos sociais que eles estudam, como com a produção de verdades, ou, em outras palavras, com a produção de um conhecimento respaldado nas técnicas e métodos da nossa disciplina. Esse último aspecto tinha um significado político particularmente importante, porque os antropólogos vinham sofrendo uma série de críticas na imprensa de que os seus laudos seriam produto de uma predisposição política ou simpatia a priori com os grupos sociais que eles estudam e com as suas demandas. O que era importante enfatizar era que, na realidade, os laudos antropológicos têm um compromisso em refletir uma melhor compreensão das situações estudadas, e quando os antropólogos se manifestam favoravelmente numa direção ou noutra, é porque identificam, por um lado, uma má compreensão de modos de vida e de visões de mundo características desses grupos étnico-culturais, má compreensão essas que envolve frequentemente abuso e desrespeito a direitos praticados por nossas instituições ou por grupos poderosos no país. Bom, finalmente, uma terceira motivação para a realização do nosso seminário era procurar ampliar o diálogo entre a pesquisa acadêmica que se faz nas universidades e a consultoria antropológica. Era importante frisar que o trabalho de consultoria também envolve um processo de produção de conhecimento similar ao que é produzido na pesquisa acadêmica, conhecimento esse que é produzido de forma refletida e que está muito longe de ser simplesmente uma aplicação de uma técnica produzida na academia para a compreensão de um problema que ocorre no mundo do lado de fora, no mundo externo. Quer dizer, a produção desse conhecimento fora da academia, ela tem que estar calcada num esforço que de fato elucide, torne mais clara a situação estudada ou pesquisada, para que a consultoria antropológica
tenha de fato sucesso. Então, um aspecto importante dessa terceira motivação era mostrar a identidade entre a pesquisa acadêmica e a consultoria antropológica. Um segundo aspecto importante também, ainda seguindo essa motivação, era ampliar o espaço de voz dos antropólogos que atuam fora da academia, dentro da nossa associação, na expectativa de que a ampliação desse diálogo pudesse contribuir tanto para a melhoria do trabalho feito nessa atividade de consultoria, como também tivesse um impacto positivo na qualidade das pesquisas feitas dentro do universo acadêmico. Quando nós falamos em perícia, nós falamos também diretamente das condições e possibilidades do diálogo da antropologia com o direito. A antropologia está preocupada com um tipo de produção de verdade muito diferente e muito marcada pela relação com o mundo empírico. A nossa perspectiva está marcada pelo esforço de compreensão dos direitos das minorias. Os antropólogos se colocam frequentemente na condição de dialogar não só com advogados, enfim, defendendo as partes, mas com juízes e com procuradores. E há aspectos que marcam de maneira muito forte uma diferença de perspectiva que reúne esses operadores por um lado e os antropólogos de outro, mas também há diferenças entre esses três tipos de operadores. Às vezes é possível utilizar os recursos de nossa formação, bem como conhecimento antropológico produzido por outros profissionais, por outros especialistas, aos quais nós, como formados nessa área, temos um acesso mais fácil, para oferecer uma contribuição à análise de determinadas situações. É importante pensar também que um laudo, ele supõe naturalmente, além dos executantes diretos do laudo, ele supõe uma comunidade virtual de leitores, de críticos, de pessoas que compreendem aquele material, que é fundamental, faz parte efetiva da produção do material, da construção de provas, dos argumentos. Quer dizer, é necessário resgatar, atrás disso, existe uma comunidade de argumentação e de comunicação que são fundamentais. Nós temos uma comunidade de leitores, é uma comunidade virtual. Escrevemos, não é? E quando escrevemos, nós temos na cabeça nossos leitores preferenciais, não é? Que são nossos pares, e são esses que vão nos julgar. Nós temos também na cabeça nossos princípios éticos. Nós temos principalmente na cabeça aquele grupo, não é? Para o qual vai se destinar esse trabalho. Os direitos daquele grupo. E marcam muito a diferença de visão da antropologia e do direito enquanto disciplinas nesse diálogo. Está, por um lado, a perspectiva do direito, que é uma perspectiva, em geral, normativa e distante do mundo empírico, né, para uma perspectiva e a perspectiva antropológica é uma perspectiva muito marcada pela compreensão do mundo empírico, esforço de compreensão do mundo empírico, evidentemente, mantendo uma preocupação com as implicações normativas dessa compreensão. O processo judicial se constrói enquanto um universo fechado, dotado de uma lógica própria, a lógica jurídica, que no mais das vezes não reflete as realidades sociais e políticas de que trata. São sintomáticas desse fato as representações de povos indígenas, as tribos, as malocas, operantes no discurso jurídico, e o embate que geram no conflito com diferentes concepções de sociedade e história. E ainda, outra questão candente é da legitimidade das vozes, que nesse espaço se interpelam. Sob tal embate, instaura-se então uma luta surda entre concepções de ciência. No nosso direito, por razões também históricas, etc., a forma de produzir verdades ou a forma de produzir elementos confiáveis, etc., reside no método contraditório.
Não é isso? O método contraditório, que está escrito na Constituição, que é a defesa, das garantias básicas, é um método que não tem nada a ver com o método científico. Não é isso? Quer dizer, o método científico que eu estou dizendo, o método da ciência mesmo, do século XVII, XVIII, etc. Tal, o método científico se baseia na ideia de que você procura consensos sucessivos. Não é isso? Que estão sempre provisórios, estão sempre andando, estão sempre tal, mas são sempre, naquele momento, para aquele assunto, são consensos. O que quer dizer o contraditório? Que não pode ter consenso. É o método do dissenso infinito. Dissenso infinito. Isso quer dizer o seguinte, que as partes não têm controle sobre as verdades produzidas. Ela produz a sua história, a outra parte produz a história dela, e tem que ter uma autoridade que vai resolver quem ganhou e quem perdeu. Sentimento de perda, né, é parte dessa ideia do contraditório. Então, isso implica uma desqualificação recíproca das verdades que são produzidas nas duas instâncias, a instância judiciária e a instância acadêmica. Então tem sido muito difícil a realização dessa antropologagem. E parece que todos os processos, eles emperram, não é? Quer dizer, a imagem que é passada, inclusive para os trabalhadores, é que tudo emperra, porque a antropologagem é que dificultaria tudo isso. Esse termo, antropologagem, é de um trabalhador, um quilombola da área sobre a qual eu e o professor Benedito Souza fizemos um relatório de identificação lá em Santa Maria dos Pinheiros, em Itapecuru, lá no Maranhão. Quando se pensa na ideia da perícia, vem muito recuperada uma forma de perícia muito frequente no judiciário, que pretende ter uma exatidão supostamente estatística. Nos relatórios e laudos produzidos neste contexto de afirmação dos direitos constitucionais, não há qualquer promessa de normatização e da felicidade através da ciência e da lei, com a finalidade de reforçar ou estender o poder de especialistas. Esse tipo de participação dos antropólogos exige, ao contrário, uma dimensão interpretativa no estudo de fenômenos sociais, em que o investigador deve fornecer uma explicação sobre o sentimento de participação social dos grupos e do sentido que atribuem às suas reivindicações, assim como as representações e usos que fazem do seu território. Claro que muitas vezes há espaço para negociar o refazimento das questões que nos são colocadas, embora exijam de nós uma criatividade e inventividade para identificar o que pode aproximar o conhecimento antropológico das necessidades práticas e imediatas da ação estatal. Acho que era um pouco disso que Goethe expressava quando afirmava que o diálogo entre antropologia e direito exigia de ambos os lados um ir e vir hermenêutico, a fim de encontrar as questões morais, políticas e intelectuais que são importantes para ambos. Essas relações são muito plásticas, e são muito diferentes, e são muito heterogêneas nos diversos contextos, né, em que a antropologia se desenvolve, tanto nos Estados Unidos, como na França, como na América Latina, assim como também com as diferentes tradições jurídicas, que são também muito diferentes nesses países, na França, Estados Unidos, Canadá. Esse nosso sistema judicial, o sistema do poder judicial brasileiro, ele é um sistema do século XIX. Ele, portanto, é um sistema antigo, um sistema envelhecido, um sistema que não consegue dar solução aos conflitos socioculturais, ou tem grande dificuldade de dar essas soluções, exatamente porque ele é um sistema criado para o século XIX. E a criação do século XIX é uma criação de direitos individuais. Portanto, ele foi formado para ser solucionador de problemas individuais. Que problemas individuais? Problemas de contrato. Nós temos uma incompatibilidade imediata entre o juiz que julga, que é formado para julgar casos de contratos patrimoniais, e tem que se ver à luz de uma discussão que não é contratual e nem é individual. Claro que existe um outro campo do direito, que são os chamados direitos penais. Essa lógica desse direito penal, e portanto o juiz penal, ele está preocupado primeiro com a verdade real, com a realidade que estava sendo colocada, e portanto todo sistema de provas é um sistema que ele pode abrir mão, sempre na defesa do acusado, ou seja, na defesa do réu, e portanto do que infringiu, da liberdade do que infringiu.
né? Na dúvida, o benefício será sempre do réu. Evidentemente, isso joga novamente um sistema de direito de classe, que é quem tem bons advogados. Se você tem um monismo jurídico dessa forma, e você diz que existe pluralismo étnico, e quer conferir, né, a essas identidades direitos específicos, olha só, isso é uma coisa complicada, porque é completamente diferente de outros sistemas jurídicos que dizem que, havendo identidade, tem direito. Né? Ou, por exemplo, aquela distinção que o nosso colega Garrapon, né, que é um juiz francês, mas também antropólogo, diz entre o rule by law e o rule of law. Né? Quer dizer, a regra, o governo pela lei, quer dizer, a sociedade tem o privilégio de produzir a lei que a governa. Ou então é um governo de uma lei que governa a sociedade. Quer dizer, quem fez a lei não foi a sociedade. Quem fez a lei foi alguém que vai usar a lei para controlar a sociedade, etc. Pontes de Miranda fala que o direito debuxa no mundo social aqueles fatos que são jurídicos. Quer dizer, o mundo social não tem juridicidade em si. Né? O que lhe confere juridicidade é um outro domínio, né? Um outro domínio que vai dizer o que é jurídico e o que não é jurídico, do ponto de vista do fato. Aqui, Pontes de Miranda e Quejandos e tal, tem a classificação dos fatos jurídicos, tem fato jurídico nulo, fato jurídico válido e o fato jurídico inexistente. Entendeu? Então tem teses sobre fatos jurídicos inexistentes. A justiça trabalha com antropologia de uma forma prática. Ou seja, o que nos interessa na justiça não é, vamos dizer, o resultado da reflexão teórica em si, mas sim as consequências que se podem tirar de eventuais constatações de fenômenos antropologicamente relevantes. E, portanto, direitos que devem ser daí reconhecidos. Você vai perguntar aos promotores, aos advogados, o que é prova? Ninguém sabe. Cada um diz uma coisa diferente. Porque o código também não diz o que é prova. Porque tudo que está no processo pode virar prova. Quer dizer, o juiz pode dizer que aquilo é uma prova ou não é uma prova, que depende lá da apreciação do juiz. Ao princípio da verdade real que ele está procurando, que o professor aqui mencionou. Então, essa verdade real não tem nada a ver com a realidade isso. Não tem nada a ver com a realidade empírica. Tem a ver com uma formulação de que existe uma verdade real. Quer dizer, existe uma possibilidade que alguém atinja a verdade. Porque o individual tem prova. Porque o individual aprova, é a prova formal do contrato. E o coletivo tem que se repensar, inclusive, como se prova a existência de coletivo. Este é o primeiro chamamento à antropologia. A oralidade, quer dizer, tudo diz, a doutrina diz que a oralidade ajuda, melhora as garantias, porque as partes se comunicam entre si com o juiz e tal. O juiz diz, olha, é o seguinte, esse negócio de oralidade, eu quero ver o papel, o documento. Né? Não, acabou. Né? O documento, porque o que interessa aqui, o que está documentado, o que está falado, atrapalha, as pessoas brigam, discutem, não sei o quê, atrapalha o processo. Eu tenho 1.500 processos para julgar, estou de processo até aqui, esse negócio de fazer audiência é muito, muito difícil e tal. O processo judicial, né, tem por objetivo no Brasil pacificar conflito, que já é uma coisa estranhíssima, é um processo para pacificar conflito. Porque o processo é para administrar conflito, esse não é para pacificar nada. Pacificar é o pacificador, baixa a porrada que fica tudo pacificado, assim que pacifica. Não é isso? Então o direito que serve para pacificar conflito tem muita dificuldade de administrar conflito, porque ele está querendo acabar com o conflito, está querendo administrar o conflito. E ele administra o conflito judicialmente produzindo verdades. Só que essas verdades, como eu acabei de dizer aqui, a jurídica e a sociológica têm status absolutamente diferenciados. Tais classificações atuais inscritas na Constituição possibilitam o gerenciamento da diferença e não sua eliminação, substituindo uma uniformidade jurídica anterior por uma especificação de situações sociais e culturais inseridas em determinadas categorias definidas pela legislação. Mas a ideia de um eterno presente etnográfico, no caso dos atores sociais relacionados a um espaço territorial, tem sido frequentemente acionada em situações de disputas, inclusive judiciais, nas quais o argumento de violação do direito de propriedade, baseado na noção de posse civil, é acionado
como um congelador espacial de processos até bem recentes, ocorridos em poucas décadas e que levaram à fragmentação e perda de áreas de ocupação tradicional de grupos indígenas e quilombolas no Brasil contemporâneo. O que nós precisamos do próprio direito, o que nós precisamos de mudanças no sistema jurídico. E dizer que enquanto nós tivermos um juiz que é formado em direito e que, portanto, tem uma formação técnica jurídica para julgar casos não contratuais, nós sempre teremos dificuldades, o Estado sempre terá dificuldade de solucionar esses conflitos. Esses conflitos não serão solucionados pelo judiciário. Esses conflitos acabam sendo solucionados em esferas não judiciais, em esferas muito mais políticas que judiciais. Então, ou não há decisão, ou há decisões que são absolutamente contrárias às necessidades sociais dali, e o conflito continua. A relação do conhecimento científico com o direito, ele está passando, não é por aquele conhecimento estrito que o direito define para nós. Quer dizer, o lugar que o direito designa para nós falarmos, não é onde o direito está incorporando a nossa fala. Quando nós falamos para fora